Jornal Band News Entrevista. Vamos conversar com Cristiane Moreira Moraes Gurgel, advogada, trabalhista, professora de Direito do Trabalho e Sindical, além de diretora do Instituto dos Advogados do Brasil e da Associação Baiana dos Advogados Trabalhistas. Seja muito bem-vinda ao Jornal Band News. Muito obrigada, Sheila. Muito obrigada, Zenon. Pode ter certeza que a alegria é toda minha de estar aqui em Vitória da Conquista. Como eu disse, esperando o sol, mas sem o sol, mas eu vi um sol belíssimo. E quero também deixar aqui meu boa tarde a todos os ouvintes. Para você que ligou o rádio agora, quero dizer para você, querido ouvinte, que é uma honra a Band FM está recebendo a doutora Cristiane Moreira Moraes, que tem uma carreira gigante com trabalhos, né, que contribuíram e contribui para a nossa sociedade. Doutora Cristiane, sua carreira é marcada por uma atuação firme na advocacia trabalhista e na defesa dos direitos humanos. Olhando aí para esses mais de 30 anos de caminhada, quais momentos ou conquistas você considera mais transformadores na sua trajetória? Nossa, começamos já com impacto, né? Mas é interessante, Sheila, porque quando a gente fala de direito, a gente imagina apenas aqueles discursos, aquelas palavras difíceis, mas direito sem sensibilidade não alcança o seu maior ideal, que é a justiça. E eu digo que na minha trajetória, o que me impactou e me marcou de fato foi quando eu descobri que o direito do trabalho é um grande instrumento da justiça social. E os direitos humanos que abrem o caminho para a dignidade, né, para qualquer área do direito. Então, direito, sem a gente falar em dignidade, direito sem falar em direitos humanos, é um direito que não tem o caminho certo, que é o caminho da justiça. Doutora, nesse ano de 2025, celebra-se aí o 10º aniversário da Lei Complementar número 150 de 2015, que é a PEC das domésticas, né? Que regulamentou os direitos dos trabalhadores domésticos no Brasil. E aí, passados esses 10 anos da Lei Complementar, qual balanço a senhora faz aí sobre as efetividades dessa legislação na garantia de direito aos trabalhadores domésticos, enfim, evoluiu de fato, realmente essa lei complementar, ela vem sendo seguida, como é que está? Excelente, Zenon, tocar nesse assunto, porque inclusive neste mês o Instituto dos Advogados da Bahia está dando atenção àquelas profissões que são invisibilizadas. E uma dessas profissões foi a do emprego doméstico. Vocês imaginem que a CLT é de 1943. A lei do empregado doméstico surgiu em 1972, ou seja, quase 30 anos depois. E somente em 2015, que é essa lei, a Lei Complementar 150, que está completando 10 anos agora, que as empregados domésticos vieram a ter direito às horas extras, a jornada máxima de 8 horas e 44 por semana, a ter um repouso obrigatório, a ter direito adicional noturno, a ter obrigatoriedade de FGTS, que era facultativo. Ou seja, 10 anos atrás, os empregados e empregadas, que na verdade tem gênero, tem cor, tem raça, essa profissão, e essa profissão não tinha direito à hora extra, trabalhava 12, 14 horas por dia e não tinha direito à hora extra. Ou seja, exatamente o trabalho análogo à escravidão. E eu digo, legitimávamos em nossas casas o trabalho análogo à escravidão até 10 anos atrás, porque eu pergunto aí, quem não viu ou ouviu dizer aquela empregada doméstica começar a trabalhar às 6 horas da manhã. Verdade. E à noite ainda estava trabalhando. Então, para mostrar como o direito às vezes anda devagarzinho. Doutora, quais ainda enfrentam resistência ou baixa aplicação prática, ainda falando sobre esse trabalhador? Baixa resistência? Em que sentido? Em sentido você? Assim, os dispositivos da lei, né? Que se Sim, consolidam a lei está aí. dia a dia, né? A gente de vez em quando de ouve. efetividade. Exatamente. Perfeito, de vez em quando a gente ouve, né? Que foi presa um cidadão porque a escravidão estava existindo ali, análoga à escravidão, né? Enfim. Isso ainda acontece, né? Isso ainda acontece. Eu diria, Sheila, respondendo a sua pergunta, a Lei Complementar 150 foi um marco.
foi um marco importantíssimo, um marco para a sociedade e um marco para a categoria das empregadas e dos empregados domésticos. O direito nem sempre resolve tudo. A gente acha que o direito resolve, lei resolve, mas o que vai resolver é a boa vontade da sociedade para compreender um novo caminho ou mudar a cultura. Mas foi impressionante como essa lei teve um papel importante e que nós vimos sim uma mudança de comportamento. Observem que hoje você contratar uma empregada doméstica tem um outro perfil, uma outra forma, não é? E a gente entende também o respeito, né, doutora? Perfeito. Que deveria sempre Essa é a ter expressão. existido. A lei surgiu, mas também de ressaltar que a imprensa colocou isso mais em evidência, que às vezes a lei surge, mas ninguém fala nada, né? Muito bom, muito bom. Houve, de fato, uma ajuda da própria sociedade, da imprensa também. Eu lembro que à época gerou grande debate. Sim. Houve quem dissesse, agora ninguém vai ter mais empregada doméstica, acabou. Nós ouvimos muito isso. Ouviram? Ouvimos. Pois então. Eis que fomos educados, né? E educadas. Eis que nós realmente enxergamos que todos os trabalhadores e trabalhadoras são humanos e têm as mesmas dores e cansaços e precisam, como você bem disse, Sheila, do respeito do direito da sociedade. Qual o risco hoje para o dono da casa, vamos dizer assim, que de repente tem ali a doméstica, a pessoa trabalhando e ele não quer realmente registrar? Qual é o risco? Todo do mundo. Se uma pessoa é contratada como empregado, empregada, seja doméstico ou de empresa, é um direito que a gente diz, é direito irrenunciável ter a carteira de trabalho assinada. Então, ainda que o empregado, o trabalhador diga, mas é porque eu não quero que assine minha carteira. Não se pode ficar. Eu digo, olha, eu tive uma experiência recente. Eu estava com uma trabalhadora em casa e aí eram 2 dias, ok, diarista, né? Ok, mas aí 3 dias eu disse, olha, temos que assinar a sua carteira, traga a sua carteira porque você passou há 3 dias e está com subordinação, vai ter agora habitualidade. Ela disse, mas eu não quero que assine a carteira. Eu disse, eu gosto muito de você, você gosta de mim, mas essa relação vai ter que acabar, não pode. Porque é um direito irrenunciável, significa dizer que a qualquer momento, daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, se for pedir o retroativo, vai ter que pagar e vai ter que assinar. Saindo dessa parte, né, do vínculo empregatício na área doméstica, vamos para o trabalhador. A pessoa está num trabalho, numa empresa, numa carga horária A, B ou C. Existe uma condição de receber menos do mínimo, do salário mínimo? Se estiver contratado com um regime que a gente chama de tempo parcial. É possível receber, assim, vamos pensar, menos que o mínimo, se eu contrato uma pessoa para trabalhar menos de 44 horas por semana, no limite de 25. Exemplifico. Não, eu só preciso aqui dessa empregada 5 horas por dia, de segunda a sexta, 25 horas por semana. Aí eu vou pegar o salário mínimo, vou encontrar o valor do salário dia, e aí do valor do salário hora, e multiplico pela quantidade de horas por semana, 25 pela quantidade de semanas no mês. Então pode acontecer de um contrato em regime em tempo parcial, que é de no máximo 25 horas por semana, você tem um valor inferior ao mínimo, mas calculado sobre o valor do mínimo. E aí eu quero saber o que ainda precisa ser feito, seja em termos de fiscalização, educação jurídica ou políticas públicas, para que realmente a categoria alcance aí plena igualdade de direitos no mercado de trabalho. Ainda tem mais para ser feito? O que precisa de fato aí? A gente precisa de que o direito chegue mais à sociedade. Por exemplo, o que estamos fazendo aqui, né? Isso é de um alcance social muito grande, muito importante. Então, a gente precisa cada vez mais desses canais de também todas as pessoas, os operadores ou os operários do direito, os profissionais do direito, cheguem mais perto da sociedade, usando inclusive esses meios de interlocução e que a gente tenha esse contato, inclusive as instituições, todas as instituições do sistema de justiça, portas abertas para todos os cidadãos e cidadãs.
Quando a gente fala de direito, né, abre-se um leque gigantesco. E a gente observava aqui, doutora, fila, melhor dizendo, na porta dos Correios, né, aposentados buscando aí o seu direito, né, algo que foi ali descontado indevidamente, né, eles falam assim, o meu aposento. E às vezes é chocante e triste a gente ver um cidadão, né, um senhor, uma senhora que trabalharam tanto tempo, passaram por uma condição dessa e muitas vezes tendo que pedir ali auxílio de pessoas, alguns parentes que não querem tanto assim dar esse auxílio para saber se ainda vão receber aquilo que foram tirado indevidamente deles de forma criminosa, né? É desumano, sobretudo desumano. E você me fez lembrar, Sheila, do seguinte: a gente tem um projeto lá na Universidade Católica, onde os estudantes de direito vão até as comunidades mais afastadas. Eu fico à frente desse projeto e aí faço conexão com pessoas do INSS, com a Superintendência Regional do Trabalho, para que a gente saia do centro, né, da cidade e vá até os bairros mais distantes, onde as pessoas nem condições financeiras têm para chegarem até o centro e levar informações e levar cidadania a essas pessoas, que são cidadãos e cidadãs que estão lá, não é, distante, às vezes, do que está realmente, de fato, acontecendo e dos próprios órgãos que trabalham em favor da sociedade e que devem conhecer. Olha, num desses projetos, a gente foi num bairro em que a pessoa não sabia do papel da Defensoria Pública, do Ministério Público. Então, são informações básicas para a gente e tão importantes para tantas pessoas, não é? Com certeza. A senhora também é professora de direito, né? E entre outras coisas, em suas aulas dá dicas, né, de sustentação oral para os seus alunos. E eu gostaria de saber, aproveitando aqui, olha, atenção, você jovem que está aí querendo fazer, né, direito, ou já faz, ou já está terminando, qual a sua orientação? Maravilha. A sustentação oral, e aí vai aí para a advocacia de Vitória da Conquista, né? A sustentação oral é uma prerrogativa da advocacia. É uma forma de contribuir com o julgamento, com um bom julgamento, com a justiça. E a sustentação oral feita pelo advogado e pela advogada do interior deixou de ser um problema. Por quê? O tribunal fica na capital. Então, o advogado de Vitória da Conquista, às vezes não ia lá para Salvador, para o tribunal fazer sua sustentação, e perdia essa oportunidade, ou o seu cliente tinha que contratar um advogado lá. Mas com a sustentação online, não é? É possível a sustentação online, qualquer advogado no interior do estado da Bahia pode fazer, e eu digo, faça, exerça com plenitude a advocacia, faça sua sustentação oral, acompanhe seu processo no tribunal, que é importantíssimo, e tem todas as ferramentas para fazer isso. Tem uma agenda importante aqui em Vitória da Conquista também. A gente está conversando aí com a Cristiane Moreira Moraes Gurgel, advogada trabalhista, professora de Direito do Trabalho Sindical, além de diretora do Instituto dos Advogados do Brasil e da Associação Baiana dos Advogados Trabalhistas. A doutora que é de Salvador, né, doutora? Pois é, estou com a agenda aí, vim aqui, amanhã eu estarei com a advocacia, na festa da advocacia, aqui de Vitória da Conquista, mandando um abraço, aproveitando ao presidente da subseção Gutenberg, estão muito bem liderados, um forte abraço, e aproveitando, já que você puxou esse gancho, Sheila, vamos fortalecer sempre a nossa instituição, a nossa ordem, não é? E eu sei que a advocacia daqui vamos dizer assim, entre as pesada. São mais de 3.000 advogados, em torno de 3.000 advogados e advogadas aqui. Não tinha ideia desse número. Sim. Pelo menos é o que me consta. Interessante. E estão com grande liderança aí, que eu chamo de Guto e toda a sua diretoria. Então, está na hora cada vez mais a classe saber que a advocacia pode ficar cada vez mais fortalecida, como a OAB fortalecida, né? Um abraço. Doutora, muito bom tê-la aqui hoje no Jornal Band News, né? Tenho certeza que o cidadão aí, ele vai ter um olhar
ainda mais profundo para o direito, né? Saber Sim, que é aliado aí para garantir os seus direitos. Maravilha, vamos todos. Muito obrigada pela oportunidade, é um prazer enorme estar aqui.